Buenos días. Mi español no es muy bueno, entonces voy a leer porque es más fácil leer que hablar. Entonces, perdón. Agradeço calorosamente à Universidade General Sarmiento e à Biblioteca Nacional Argentina por la invitação à Fundação Darcy Ribeiro. Sempre é muito bueno entrar em contato com instituições enfocadas em América Latina, porque revela a potência da América Latina, reconhecimento que aún está lejos de ser compartido por muitos. Para nós da Fundação Darcy Ribeiro, hablar de nosso fundador não é só prazer, sino uma oportunidade para cumprir com a missão da fundação. Se há alguém que honraria imensamente este interesse na América Latina, seria Darcy Ribeiro. Sem falsa modéstia, para todos os interessados e acadêmicos na América Latina, conhecer a Darcy Ribeiro é imprescindível. E quem sou eu para falar de Darcy Ribeiro? Trabalhei 14 anos com Darcy. Lo conheci por casualidade, quando trabalhava em la editorial que publicava seus livros neste momento. Quando regressou definitivamente a Brasil, a fins da década de 70, Darcy Ribeiro se uniu a Leonel Brizola e foram eleitos governador e vice-governador no estado de Rio de Janeiro. Nesta primeira administração de Brizola, de 1983 a 1986, trabalhei em grande projeto de formação docente, proposto por Darcy, em município pobre, em los alrededores da cidade de Rio de Janeiro. O projeto não logrou seu objetivo, mas foi uma experiência inovadora e caótica também. Escrevi minha tese de maestria sobre ele e chamei a Darcy à la junta para que supiera em detalhe o que havia sucedido. A Darcy lhe gostou tanto que escreveu uma apresentação com o título La lección de Lúcia, para possível livro. Desayorando esta lección, es que no segundo governo Brizola, de 1991 a 1994, que completou a implantação de los Centros Integrados de Educação Pública, el CIEP, Darcy me hizo responsável da capacitação de maestros de toda esta rede de escolas primárias de jornada completa no estado de Rio de Janeiro, alrededor de 380 escolas. Em meu doutorado, informei e discuti este programa de educação de jornada completa, buscando as representações sociais da comunidade escolar construída sobre o CIEP. Resumi a bibliografia produzida al respeito e contextualizei as intensas críticas que as escolas de jornada completa receberam de vários intelectuais e políticos, temerosos da eleição de Brizola à presidência da República. E quem foi Darcy Ribeiro? Me gusta apresentar a Darcy por si mesmo, para que puedan poner-se em contato com sua irreverência. Este mensaje está em la apresentação del pueblo brasileño, de 1995. Filippo leu exatamente esta citação ayer. Não te dejes enganar por mim, lector. Además de ser antropólogo, sou homem de fé e de convicção. Hago política e hago ciência impulsado por razões éticas e profundo patriotismo. Não busque aqui análises imparciais. Este é livro que induce a la participação, que aspira a influir entre as pessoas, que aspira a ajudar a Brasil a encontrar-se a si mesmo. Darcy nasceu em 1922 em pequeno pueblo do interior e foi à capital do estado para estudar, onde se entregou à militância no Partido Comunista Brasileiro.
En el movimiento estudiantil conoció al sociólogo Donald Pearson, que le ofreció una beca para que Darcy estudiara en la Escuela Libre de Sociología y Política de São Paulo. Graduado en antropología, en 1946, trabajó como etnólogo en el Servicio de Protección al Índio, con Marechal Rondon, militar, indigenista e idealizador del Parque Nacional Indígena del Xingu. En esta función, Darcy estudió a los pueblos indígenas, conviviendo con ellos durante 10 años. En este período, crió y dirigió el Museo del Índio, en Río de Janeiro, donde implementó nuestro primer curso de posgrado para antropólogos. Con muchas publicaciones sobre diversos pueblos indígenas, pasó a enseñar como profesor de etnologia de la Universidad de Brasil. En 1957, Darcy foi nombrado por Anísio Teixeira, que era o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Investigações Educativas, INEP, para dirigir o Centro Brasileiro de Investigação Educativa e desarrollá-lo em centros regionais de investigação. Darcy e Anísio Teixeira participaram intensamente em la luta política para a formulação de nossa primeira lei de diretrizes e bases de la educação de 1961. Com o traslado da capital do país a Brasília, Darcy e Anísio convenceram a Juscelino Kubitschek, presidente da época, sobre a necessidade absoluta de estabelecer uma universidade pública em la capital. Reuniram a científicos de renome nacional e internacional e inauguraram a Universidade de Brasília, que inovou a função e organização da universidade em Brasil. Em 62, se convertiu em o primeiro reitor, sendo reemplaçado por Anísio Teixeira, vice-reitor, quando assumiu o cargo de ministro de Educação. Em 1963, nombrado por el presidente Juan Goulart como jefe de la Oficina Civil de la Presidencia de la República, tuvo la función de promover las reformas básicas, especialmente la reforma agraria y el control de la remesa de divisas en el extranjero. Com o golpe cívico-militar de 1964, Darcy Ribeiro se exilou durante 12 anos. En el exílio, Darcy se dedicou a responder a esta pergunta: por que Brasil não funcionou? Que faltava? Em suas palavras, a eleição de quedar-me em América Latina, rechazando oportunidades de ir para Paris ou Roma, foi a decisão mais sábia que tomei em minha vida. Me permitiu reconstruir-me como intelectual. Em Europa, habría continuado mi etnografia indígena como um mero etnólogo de gabinete. En cambio, en Uruguai, me converti em um brasileiro mais consciente e aprendi a ser latino-americano. Como resultado, sou mais leído em los países latino-americanos que em Brasil. Este evento acá é uma comprovação disto. Em Brasil não haveria tantas conversas como as que tivemos ayer. Darcy se entregou por completo a formular uma clave de leitura para entender a América Latina, Brasil e os pueblos originários da América. De 1968 a 1972, publicou os 5 livros que compõem a série de estudos em antropologia da civilização. Darcy concluiu que necessitávamos uma teoria que se apartara da visão eurocêntrica, incompatível com a análise desde o ponto de vista do colonizado. Para romper o sistema integrado de atraso e progresso, é necessário examinar as situações sociais concretas em las que se encontram hoje os pueblos americanos para determinar as perspectivas de progresso e as ameaças de perpetuar o atraso. De volta no Brasil,
Leonel Brizola e Darcy Ribeiro implementaram o maior programa público de educação básica de jornada completa que o país haya conhecido. Darcy propôs uma escola com uma duração igual à jornada laboral de los padres e suficiente para as diversas atividades educativas a las que os estudantes de las classes inferiores não tinham acesso. Com espaço para múltiplas atividades, convivência e formação de docentes em serviço. Foram implementados 506 CIEP, edifício desenhado por Oscar Niemeyer, em las administrações de Leonel Brizola. Em la segunda gestão, Darcy Ribeiro criou a Universidade Provincial do Norte Fluminense para preparar o território e a população para a convivência com a produção local de petróleo. Depois, foi elegido senador e dedicou seus últimos anos de vida a conseguir que se aprobara no Congresso Nacional a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, de la que foi ponente. Morreu 2 meses depois que se aprobara a lei. Darcy, como outros de sua geração, era um intelectual público, haciendo del conhecimento acadêmico a base para a intervenção em la sociedade. Este é um entendimento que, rescatado, é indispensável para que a política e a ciência puedan construir juntas uma civilização democrática e justa para todos. Por que é útil a ciência? Para promover o bem-estar das pessoas. De aí o papel indispensável das universidades, para produzir conhecimento e tecnologia involucrados em la compreensão humana de la vida de los diversos pueblos. Agora entro em educação. Antes de destacar alguns aspectos da educação em la concepção de Darcy Ribeiro, quero chamar a atenção sobre o hecho de que os textos mais recentes do autor têm quase 30 anos, intervalo de tempo em el que ocorreram muitos cambios, como a internet, o telefone celular, por lo tanto, com importantes implicações para a dinâmica social. A concepção da universidade, tema que Darcy se preocupou intensamente nos anos 60 e 70, em vista da experiência da Universidade de Brasília e a reforma de várias universidades no exílio, se vai adaptando, reformulando, adequando a diferentes países a lo largo do tempo. Asimismo, a concepção da educação básica, que é discutida e impulsada por uma nova lei em los anos 60, retomada por la Constituição de los anos 80 e, uma vez mais, por outra lei em los anos 90. Estes debates, já impactados por experiências desenvolvidas a lo largo do tempo, para esta comunicação, optei por abordar mais concepções que práticas, porque os sistemas educativos estão diversificando suas estratégias de implementação. Assim, priorizamos os argumentos que sustentaram os projetos educativos desenvolvidos. Suelo destacar os fatores que marcaram a perspectiva de Darcy Ribeiro na área da educação. Además de sua formação na Escola de Sociologia e Política, sua militância comunista impregnou toda a sua vida pública através do compromisso social que adquiriu com seus companheiros. Em educação, esse compromisso alimentou a luta, junto com Anísio Teixeira, em defesa das escolas públicas na década de 60. Guiou a implementação de escolas públicas de jornada completa para as classes populares através do CIEP. Basou sua proposta para a educação superior materializada na Universidade de Brasília e na Universidade Norte Fluminense, además de outras fora de Brasil. E, ao final de sua vida, impregnou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Outra marca reconhecível em la educação provino de viver durante 10 anos em aldeias indígenas. Ali, a educação é comunitária. Todos são responsáveis pela formação das novas gerações. Los e las jóvenes indígenas alcançam muito temprano a autonomia para viver em la cultura de sua gente. Adquirem costumbres, valores, rituais e procedimentos para o trabalho diário, ya sea para a produção de alimentos, habitação, defesa, caça, pesca, rituais ou qualquer outra ação necessária para a supervivência diária. As propostas educativas de Darcy Ribeiro incluíram a autonomia de estudantes e educadores e a responsabilidade coletiva por el processo educativo, como se pode identificar no programa de educação de jornada completa e na compreensão da educação superior e na lei de educação. A terceira marca de Darcy Ribeiro em educação provém de seu contato e trabalho com Anísio Teixeira. Anísio levou a Darcy à educação, quem, de seu mestre, aprendeu os fundamentos que são evidentes em la continuidade de trabalho entre os dois. Tinham diferentes origens e trajetórias, pero compartiam a mesma convicção em el potencial do povo brasileiro, que, para prosperar, necessitava de uma escola pública de qualidade para dar a formação básica ao homem comum brasileiro. Educação para quem? É necessário responder a esta pergunta para formular uma política educativa socialmente inclusiva. A tradição brasileira não projetava educação para o povo. Se, eventualmente, uma parte da população teve acesso à escola, sua dinâmica albergava vários mecanismos de exclusão para as classes populares. Isto explica a altíssima taxa de analfabetismo que o Brasil mantuvo hasta meados do século XX e que, apesar de haver diminuído, todavia temos taxas de analfabetos de mais de 2 dígitos. Assim, a educação para o povo constituiu e sigue constituindo uma política de inclusão social indispensável. A concepção de Darcy Ribeiro de uma escola pública estava profundamente marcada por as ideias de Anísio Teixeira. Para Anísio, a escola primária obrigatória deveria formar a massa do trabalhador nacional. Seu propósito não seria preparar-se para o futuro, sino a experiência mesma em la escola. A escola deve ser, sobretudo, prática, de formar hábitos de pensar, de fazer, de conviver, de trabalhar, de participar em um ambiente democrático. Assim, seus períodos não podiam ser curtos, porque um programa de atividades práticas e organizar a escola como uma comunidade requer tempo. A escola necessita harmonizar seu plano de estudos com as características da vida em la comunidade, suas tradições, suas obras. A proposta de Darcy Ribeiro, de uma escola de jornada completa, se basou em seu diagnóstico de que a incapacidade brasileira para educar a sua população ou alimentá-la se devia ao caráter deformado de nossa sociedade, de desprezo por sua população. Atribuiu esta característica à forma em que nossa classe dominante veía ao povo, mera força de trabalho. Atribuiu nosso atraso educativo à esclavitud, o preço que pagamos por ser o último país do mundo em poner fim à esclavitud. Darcy enfatizou que a transição da cultura oral à escola moderna não procede automaticamente. Só se logra como resultado da vontade política para universalizar uma escola de qualidade. Repetiu que a escola, por si sola, não produz desenvolvimento, nem universaliza automaticamente a escola. A função da escola em la sociedade industrializada é formar uma força laboral competente
e uma cidadania lúcida. Para Darcy, a escola tradicional brasileira só tamiza e separa o que recebe da sociedade já diferenciada. Al tratar a los niños socialmente desiguales de la mesma maneira, a escola privilegia al estudante já privilegiado e discrimina a aqueles que renderiam mais se foram tratados em função de suas próprias características. A tarefa da escola é servir de puente entre os conhecimentos práticos que o niño pobre já ha adquirido e os conhecimentos formais que requer a sociedade alfabetizada. O autor considerou que a brevidade do tempo de escola só penaliza al niño pobre, que depende apenas de ela para adquirir conhecimentos formais. O niño de las classes altas tem, em la esfera privada, diversas atividades que complementam regime escolar de curto tempo. Darcy Ribeiro concluiu com Anísio que só uma escola de jornada completa pode sacar adelante a la infância brasileira do abandono de las calles ou de situações de falta de assistência em lugares onde seus padres não podem estar, levando a los hijos de las classes populares a ter sua infância suprimida, assumindo roles adultos. Darcy Ribeiro defendeu que todos os niños brasileiros podem ingressar ao mundo das letras se se compensam as condições de pobreza em las que vivem, ignorância de suas famílias que não tiveram escolaridade prévia. Anísio e Darcy compartiram a compreensão de que o niño popular necessita ter na escola, colectivamente, oportunidades e acesso a bens culturais que, sem os quais, podem ser marginados da sociedade industrial letrada. Ambos defendiam a ideia de arraigar culturalmente a escola em la comunidade. Darcy abogou por la interação da cultura popular com a letrada dentro da escola, através da participação comunitária e a introdução da figura de animador cultural, um artista de diferentes áreas, preferivelmente residente del barrio, que hacía la relación en el arte popular de la comunidad y lo erudito de la escuela. Agora, universidade para quê? Adotei esta pergunta no título desta comunicação de discurso que Darcy Ribeiro pronunciou na cerimônia de assunção do novo reitor da Universidade de Brasília em 1985, no período da redemocratização de Brasil. Tomei este texto como referência porque Darcy reflexiona sobre o processo da UNB com emoção, pero já havia probado esta proposta universitária a lo largo do tempo, depois de 20 anos, em diferentes países. Deste modo, propostas muito presentes em textos da década de 1960 aparecem já relativizadas, possibilitando diversos desplegues, mantendo sua convicção sobre o papel da universidade em países em desenvolvimento, como os de América Latina. Darcy sempre traz a ideia da utopia, atribuindo-lhe significado que se aparta radicalmente do sentido comum de que a utopia é sonho irrealizável. Darcy enfatiza: não importa que a utopia não se realize, pero é indispensável ter utopia. Segundo ele, o primeiro reto de uma comunidade universitária é prefigurar aqui e agora, utopicamente, lo que em 10, 20 anos querrá encontrar. É necessário fijar metas, lutar por elas com claridade de los objetivos a alcançar-se, é decir, de la utopia a cumprir. Em palavras de Darcy, uma universidade que não tenha plano próprio,
carente de sua própria ideia utópica de como quer crescer, sem um ideal superior, um destino que busca com claridade, se vuelve em si mesma incapaz de viver seu destino. E que utopia é esta que moviliza el alma de Darcy? Afirma que a cultura erudita ha servido e sirve a las clases dominantes, a la opressão del pueblo, mas que a qualquer outra coisa. Uma legitimação del poder para los ricos e um consuelo para los pobres. O conhecimento técnico que promovia lo dirigiu mais a produzir, acumular, exportar ganâncias que a construir um país habitável e uma sociedade solidária. Conclui, o discurso da classe dominante constitui um dos mecanismos para manter a miséria e o atraso. Como resultado, Darcy Ribeiro afirma que a universidade existe para resolver os problemas do povo. Existe para examinar nossa realidade com toda profundidade, colocando a las pessoas e a seu destino como a questão fundamental. A universidade deve ser o lugar da consciência crítica para encontrar soluções a los caminhos equivocados de nossa sociedade. Para ello, a universidade necessita autonomia. Seus professores devem ser independentes de partidos ou prescrições da burocracia, para que sejam capazes de tratar com os representantes de los poderes sem servidumbre. A universidade necessita a liberdade de pensar e fazer de diferentes maneiras, de atrever-se responsavelmente, pero ter direito a cometer errores. Para manter a lealtade a los estándares internacionais de conhecimento, a universidade requer profissionais competentes, tendo consciência de que a universidade, em primeiro lugar, se hace com pessoas. Os edifícios, o equipamento, os recursos, por indispensáveis que sejam, não são os que garantizam o estándar de saber que vale a pena que uma instituição se chame universidade. Por isso, é necessário evitar todo tipo de amiguismo, títeres, proteccionismo que matam a uma universidade. Ela se hace com multiplicadores de conhecimento. Esta é a função do professor titular, que mobiliza a los jóvenes em cursos de pós-grados, oferecendo-lhes recursos para responder a los desafios que se les planteam. A função do professor titular não pertence à la carreira docente, nem pode alcançar-se mediante acumulação de tempo de serviço. É uma distorção da função universitária. Assim mesmo, Darcy advertiu que a eleição do reitor não deve convertir-se em uma eleição clientelar, como se ha visto a menudo em Brasil. Essas reflexões podem exemplificar por que Darcy tinha tantos seguidores leais e tantos oponentes ressentidos. Darcy afirmou que a ciência é uma búsqueda, uma inquietude anárquica, que tem que ser livre, pero que deve exercer-se com dois sentidos de responsabilidade, que o conhecimento não seja inútil, que sirva a sua gente e a seu tempo. Por outro lado, sem nenhuma ideia utilitária que lo someta a tarefas práticas. Em suas palavras, hemos aprendido por las malas que não há nada mais frutífero que a investigação pura, nominalmente infructuosa. Em países como o Brasil, nossa luta é contra o atraso e contra esta guerra está involucrada toda a universidade, todas as ramas do conhecimento. E nesta batalha, nadie, estudantes ou maestros, será castigado ou recompensado por sua ideologia.
Es el principio de la libertad de enseñanza, del respeto mutuo. La tolerancia es una condición de la vida universitaria. La Universidad Latinoamericana, como centro crítico y de concientización, tiene como problemática a América Latina. Sua tarefa é ajudar a sua gente a ver-se a si mesma e a realizar seu destino. La condição é proibir que o passado se imprima en el futuro. Em palavras de Darcy, é interromper a dominação hegemônica e pervertida de nossa classe dominante. Termina o discurso falando de sua esperança de ver que se formule um pensamento utópico concreto para que todos os latino-americanos, incluídos os brasileiros, puedan definir, nesse momento, em suas universidades, a América Latina que há de ser. É legado de Darcy Ribeiro. Para concluir, resumo o que, em minha opinião, é o legado político-intelectual mais importante de Darcy Ribeiro. Además de todas as instituições ou edifícios que deixou plantados no Brasil, ou todos os livros que escreveu, ha deixado um marco teórico sobre o Brasil. Todos os estudos sobre antropologia da civilização constituem uma clave de leitura para que podamos entender a Brasil e a América Latina. Ha deixado este legado imaterial muito concreto, que as antigas colônias não podem ser analisadas desde o ponto de vista dos colonizadores, porque seus interesses estavam e são guiados por uma perspectiva de explotação. Además de viver em um território que favorece o florescimento de uma sociedade que goza de grande diversidade biológica, com uma fonte inigualável de água doce, com a presença fertilizante do sol, assim como recursos minerais essenciais, rincón que pode proporcionar o bem-estar de qualquer comunidade, Darcy destacou o povo brasileiro como nosso maior bem, como um povo novo, formado por la fusão de 3 matrizes étnicas, com as características de cada uma de elas: a solidariedade, a espiritualidade, a criatividade e o gosto de viver, formando a maior massa de população latina do planeta. Por isso, Darcy dijo que somos a nova Roma, o âmbito territorial e poblacional do Império Romano, situado em los trópicos, com uma fusão étnica capaz de configurar uma nova civilização. Legado fundamental para a convicção de que Brasil pode triunfar, assim como a América Latina. A educação do povo é o instrumento para possibilitar a potencialidade desse território tão rico e prometedor. Este foi o caminho que indicou para cumprir sua utopia. Enquanto à educação básica, que queda da proposta da escola de jornada completa? A presença concreta e significativa de escolas, algumas grandes, com espaço, mobiliário e equipo adequados, suficientes maestros e personal, preparados para trabalhar nesta escola, em muitas províncias brasileiras, construye o imaginário em la sociedade de que é possível ter uma escola para o povo que não seja precária, como foi nossa tradição durante siglos. Aqui não falamos de lujo ou perfeição, sino de uma escola que se puede implementar com o fim de acolher a professores e estudantes para desenvolver diversas atividades educativas e culturais. A experiência concreta nesta escola, por parte de professores e outros profissionais, introduz a familiaridade de trabalhar em condições dignas, com espaço, equipo, tempo suficiente, materiais didáticos, incluso novos regimes de trabalho, proporcionando uma maior carga horária, portanto, maior salário, e possibilidade de trabalhar em um solo lugar, reduzindo o desgaste diário de los profissionais.
a familiaridade com esta possibilidade introduz a demanda de condições de trabalho adequadas. Em relação com os CIEPs, a experiência ha deixado claro que o êxito da educação pública não se limita a uma questão pedagógica. É, ante tudo, uma questão política, de projetar o futuro através da educação, invirtiendo os recursos necessários para ello. La fuerte inversión en la formación de los maestros y de todos los profesionales de la escuela, baseada en el entendimiento de que trabajar con niños es complejo, mostró que, además de los edificios que dejaron una huella en el estado de Río de Janeiro, el proceso de actualización desarrollado a lo largo del proyecto criou um compromisso com a escola que aún se revela em testemunhos de ex-maestros. A proposta de atividades diversas que traz a presença de profissionais de diferentes áreas impacta em la vida cotidiana de docentes de diferentes profissionais e de estudantes, quienes são levados a viver com a diversidade diariamente, expandindo o universo cultural de todos os participantes escolares, profissionais e estudantes. A convivência com a diversidade favorece o enriquecimento do universo cultural, através de compartilhar espaços, códigos, preferências, recuerdos e todo o demás. A diferença que sempre ha existido em la vida escolar cotidiana entre os estudantes, com a qual convivem, passa a estar presente entre os profissionais que necessitam aprender a lidar com ela, talvez induzindo o trabalho coletivo uma condição para que todos construam sua identificação com o projeto escolar. Quanto maior seja a diversidade dentro do ambiente escolar, mais cerca estarão todos da naturalização da convivência entre o diverso. Um grande passo para reconhecer que nosso mestiçaje é uma riqueza, é patrimônio para uma nova civilização, como queria Darcy Ribeiro. Graças. Buen día a todos y todas. Bueno, en tiempos de inteligencia artificial, de fake news, de redes sociales, de virtualización de nuestras relaciones, nada más productivo y que genere un encuentro cara a cara entre nosotros que un libro que, bueno, es la consecuencia de que hoy estemos algunos acá que somos autores de esto que organizó Adriana Vidal Costa con algunos compañeros, que este libro de acá, que, bueno, le agradezco a Gerardo, a Eduardo, la iniciativa de este evento y que este libro tenga parte en ese evento, que creo que es lo que ha generado esta relación. Al mismo tiempo, bueno, agradecerle a la universidad que nos recibe, una universidad del conurbano, que ahora decían que tenía su aniversario de los 30 años. Digo, ¿qué año este, no? ¿Qué año es 2003? Hace poco falleció uno de mis maestros, que fue Enrique Dussel, el cual pensaba América Latina como problema, un coterráneo. Se cumplen 50 años de la reforma universitaria de Cuyo, que fue la consecuencia directa de las reformas que inició Darcy Ribeiro en Brasilia y que tuvo su impacto en Argentina, y la más profunda de esas reformas se dio en la Universidad de Cuyo con otro de mis maestros, mi gran maestro, que fue Arturo Andrés Roig. Se cumplen 50 años del proyecto editorial de Ciencia Nueva, que publicó la Universidad Nueva, un proyecto de Darcy Ribeiro, y ahora la Universidad de General Sarmiento retoma un proyecto editorial en este sentido. Así que, bueno, agradecerles a la universidad, agradecerle a la Fundación Darcy Ribeiro, que son los que mantienen vivo el legado y hacen posible lo que Darcy quería, ser inmortal, que es lo que le había dicho a Leopoldo Sea, ¿no? Agradecerle a la Embajada de Brasil, en tiempos en los cuales hay quienes quieren romper relaciones con Brasil. Y alguien dijo, unidos o dominados. Argentina no tiene destino sin Brasil y Brasil no tiene destino sin Argentina, ¿no? Agradecerle a un vallense, a Guillermo David, y a la Biblioteca Nacional también esta recepción, y al homenaje
que van a hacer esta tarde, a mi querida amiga Alcira Argumedo con su hijo, con Adrián, otra amiga también de Horacio González. Así que esto para introducir un poco lo que voy a plantear ahora, que es la ciencia y la tecnología en el pensamiento universitario de Darcy Ribeiro. Bueno, el pensamiento universitario de Darcy Ribeiro se inicia con un experimento, que es el experimento de la Universidad de Brasilia. Así lo llamó Darcy, un experimento. La creación de la universidad fue parte de la invención de la ciudad capital de Brasil, durante la presidencia de Juscelino Kubitschek de Oliveira y que continuó João Goulart, Jango. Entre sus objetivos figuraba resolver uno de los problemas de la educación superior brasileña, acompanhar os progressos da ciência e da tecnologia em seus avanços prodigiosos, de modo de colocar todo o saber moderno ao serviço de nosso desenvolvimento. La finalidad, de acuerdo a un modelo económico nacional desarrollista, era disminuir la distancia con los países plenamente desarrollados. Por ende, este primer proyecto universitario pretendía articular la universidad al desarrollo a través de un planeamiento ordenado, orientado hacia la industrialización del país. Así, el dominio de la ciencia y de la técnica, en el ingreso a la era de la tecnología, se transformaba para sus ejecutores en un imperativo de la autonomía nacional. Só seremos realmente autônomos quando a renovação das fábricas aqui instaladas se fizer pela nossa técnica, segundo procedimentos surgidos do estudo de nossas matérias-primas e das nossas condições peculiares de produção e de consumo. Sin embargo, aquel experimento duró menos de 2 años en funcionamiento, dado que fue interrumpido de forma abrupta por un golpe militar en marzo de 1964. Así dejaba trunco un proyecto universitario basado en 2 lealtades: los padrones internacionales de la ciencia y la nación brasileña. Esta interrupción marcaba un quiebre entre las ideas antropológicas evolucionistas, a partir del impacto de las revoluciones tecnológicas, y los planteos desarrollistas para las universidades de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo que debían convertirse en motores de su aceleración. Ahora, según Darcy Ribeiro, en ese momento en que la dictadura lo enviaba para el exilio, la humanidad se encontraba en las vísperas de una nueva revolución tecnológica, más honda que la revolución industrial, que denominó termonuclear. En realidad, el final de la Segunda Guerra Mundial y el Proyecto Manhattan marcan un punto de inflexión para la investigación científica y el desarrollo tecnológico. De inmediato, algunos países periféricos como Brasil o Argentina iniciaron el camino para la producción de energía atómica, en una alianza entre militares y científicos durante los gobiernos de Getúlio Vargas y Juan Domingo Perón, que, pese a los vaivenes políticos, se transformaron en política de Estado en los gobiernos subsiguientes. No obstante, esto dice Diego Hurtado, a mediados de los años 60 comenzó a crecer en la arena internacional la cuestión de la proliferación nuclear. En la superficie semántica de este concepto se mostraba la preocupación de las potencias nucleares por el desarrollo de tecnologías que facilitaran el acceso de los países del tercer mundo a la construcción de explosivos atómicos. Por supuesto que, en tanto nación en desarrollo, con una experiencia en germen como la gestada en Brasilia, Brasil integraba la lista de posible proliferador de armas atómicas junto con otras naciones. Es preciso mencionar que en 1962 se produjo la Guerra de los Misiles en Cuba y en 1963, el conflicto, ¿no? La crisis de los misiles. Y en 1963 se había suscrito en Moscú el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares, suscrito por Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, que fue ratificado por Brasil, quien ya trabajaba en una propuesta para hacer de América Latina una zona desnuclearizada. Por eso, ese mismo año, su presidente, junto a sus pares de Bolivia, Chile, Ecuador y México, firmaron una declaración de compromiso a favor de no fabricar, almacenar o ensayar con armamentos nucleares. Asimismo, en noviembre del 63, fue aprobado por la Asamblea General de la ONU el anteproyecto de desnuclearización de América Latina. De todos modos, por las dudas,
Inmediatamente de producido el golpe de Estado, bajo la anuencia de Lyndon Johnson, que antes había propiciado la frustrada operación de invasión Brother Sam a Brasil, fueron expulsados de la UNB, junto a Darcy Ribeiro, el economista Celso Furtado, el nutriólogo Josué de Castro y el militar e intelectual del Instituto Superior de Estudios Brasileiros, Nelson Werneck Sodré. Y al año siguiente, 16 profesores fueron expulsados y 233 renunciaron, lo cual generó la mayor diáspora, esto según Adelia Miglevich Ribeiro, en la historia de las universidades. Entre ellos se encontraban 15 físicos, como Roberto Salmerón o José Leite López. Y algo similar, aunque en menor escala, sucedió en otras universidades brasileñas. Ahora bien, en el lapso presidencial de Goulart, se había reorientado la política de la Comisión Nacional de Energía Nuclear creada por Kubitschek. Y pocos días antes de la intervención golpista contra el gobierno, se proponía una usina nuclear en Brasil con uranio natural para evitar la dependencia del uranio enriquecido, cuyo único proveedor eran los Estados Unidos. La estrategia de Goulart se había enmarcado en el Plan Trienal de Desarrollo Económico y Social 1963-1965, elaborado por Furtado, que contemplaba la utilización de energía nuclear para la industrialización. En cambio, el presidente de facto, Humberto de Alencar Castelo Branco, en contraposición a la búsqueda de autonomía, firmó un acuerdo de cooperación con los Estados Unidos para la provisión de uranio enriquecido que finalmente no se concretó. Salmerón, especialista en el campo de la física experimental de altas energías o física de partículas elementales, recuerda la invitación de Anísio Teixeira y Darcy Ribeiro para conformar el Instituto de Física de la UNB, por lo cual tuvo que dejar su trabajo en la Organización Europea para la Investigación Nuclear en Ginebra y retornar a Brasil a comienzos de los 60, hasta que la dictadura lo obligó a renunciar. Aquella experiencia lo llevó a escribir A Universidad Interrumpida, 1964-1965, publicado por la UNB. Acabei me convencendo que alguém deveria escrever sobre as origens da Universidade de Brasília, sua evolução naqueles anos iniciais e o que sufrió con la ditadura, decía Salmerón. En tanto, el físico Leite López, en su libro La ciencia y el dilema de América Latina, Dependencia o Liberación, rememora cómo las tropas militares ocuparon el campus de la ONB, que era una universidad acorde a la revolución científica de la época que vivían, decía Leite López. Todos estos acontecimientos parecen indicar que la mera existencia de universidades modernas e institutos científicos en América Latina, de científicos, profesores y estudiantes que discutan libremente la significación de su trabajo con respecto al destino de su país, constituye una amenaza a la sobrevivencia de sistemas políticos y económicos dependientes, que gobiernan estas naciones desde la época colonial. A un sistema de alienación de recursos, industrias e instituciones nacionales corresponde un cuadro de alienación en sus universidades, llamadas a formar especialmente ingenieros operacionales, técnicos para trabajar en las obras públicas y en actividades de rutina en la industria, historiadores, sociólogos, economistas que elogien el establishment, ejecutivos de las subsidiarias de las grandes industrias extranjeras. Ahora, la primera reflexión sistemática publicada sobre el experimento Brasilia de Darcy Ribeiro, ya en el exilio, fue impresa en idioma español por la editorial Galerna de Buenos Aires en 1967. Estoy bien ahí, Adrián. Con el título La Universidad Necesaria. Este texto forma parte de un seminario sobre estructura universitaria llevado a cabo en la Universidad de la República en Montevideo, donde enseñaba antropología. 2 años después fue editado el mismo libro en lengua portuguesa por la editorial Paz y Teja, junto a una solapa del otro gran imperador de la UNB, en quien se apoyaba Darcy Ribeiro para su obra educativa, que es el jurista y educador baiano Teixeira, quien afirmaba: o livro é a resposta ao desafio dos tempos presentes e a chave para a grande transformação da universidade e reflexo para a universidade necessária, isto é,
a genuina y auténtica civilización latinoamericana. Como sabemos, el rector de la UDELAR era el ingeniero industrial Óscar Mayolo, con quien Ribeiro compartió una mesa redonda para la revista Ciencia Nueva en 1972, que integraban también Ricieri Frondizi, Arturo Jadresic Vargas y Fernando Storni, denominada la Universidad en América Latina. Mayolo realizaba un análisis estructuralista de la sociedad y que, una vez resueltos sus defectos, repercutiría automáticamente en la universidad. Y Ribeiro, que se encontraba en su segundo exilio, luego de retornar a Brasil, por un breve lapso para ser encarcelado, juzgado y absuelto por la Marina de Río de Janeiro, citaba al matemático Óscar Varsavsky para decir que nuestras universidades no generan un saber propio. Ciencia Nueva había iniciado un emprendimiento editorial y en el 73 publicó La Universidad Nueva, un proyecto de Darcy Ribeiro. El brasileño, como dijimos, se encontraba atravesando su segundo destierro, esta vez en Perú, después de pasar por Venezuela y Chile. Aquí plantea explícitamente que es preciso demoler y suplantar la ciencia que tenemos, aunque admite que exagera. Por eso entiende que, para promover una política científica lúcida, tendría que dominarse el saber científico moderno para no marginarse del mundo sobre los fundamentos de la matemática, la física, la química y la biología. Encauzarse las ciencias humanas, antropología, arqueología, sociología, ciencia política, economía, psicología, historia, geografía, ecología, demografía y filosofía, en la creación de una conciencia nacional de carácter crítico para el diseño de un proyecto nacional y el desarrollo de una tecnología social para incorporar toda la mano de obra disponible. Y tercero, aplicarse el método científico para solucionar problemas concretos. Y para ello la universidad tiene que involucrarse en su vida social en la búsqueda de soluciones para los problemas nacionales. Decía Darcy, cada pueblo, cada civilización, en cada momento de su existencia histórica se enfrenta al desafío de reelaborar su discurso. Además, trabajaba desde 1962 con Varsavsky y el geólogo Amílcar Herrera en la reestructuración del sistema universitario peruano durante el gobierno nacionalista de Juan Francisco Velasco Alvarado. En este caso, como ya lo había hecho en la Universidad de Ciencias Humanas de Argelia, se centra principalmente en el papel y la función de las ciencias humanas. Para ello propuso la creación de una universidad especializada en las ciencias humanas con un centro interdisciplinario de investigación de la realidad peruana y del desarrollo nacional. De lo que hablamos, decía Darcy, es de la ciencia intencionalizada, que reclama la herencia de toda la metodología científica, pero que la aplica a partir de un compromiso previo frente a los problemas del desarrollo autónomo de la sociedad nacional. Debemos tener en cuenta que hasta comienzos de los 70, esto dice Cosell y Pereira, se mantiene en una teleología evolucionista enmarcada en los procesos civilizatorios ciertamente eurocéntricos, que comienzan a convivir en su pensamiento con una crítica cada vez más explícita a la noción del progreso de la civilización occidental. ¿Es así, Andrés? La mayoría de la población peruana, que antes categorizaba como pueblo testimonio, pasa a ser tratada como parte de los pueblos emergentes latinoamericanos, producto de la revolución agrícola de Velasco Alvarado. Decía Velasco, se elimina la alusión racial en la función con la cual se han venido haciendo discriminaciones y estableciendo paternalismo. Ya no era indígena campesino, eran campesinos, ¿no? Este es lo que va a plantear Velasco con la reforma agraria. En ese sentido, volvamos al concepto de intencionalización mencionado antes, ya que aparece en el libro, también de 1974, del presbítero Benjamín Núñez Vargas de Costa Rica. Perdón, acá está. Le escapé al vaso. Que se llama Hacia la Universidad Necesaria. Con el sacerdote costarricense, Ribeiro contribuyó a poner en marcha la Universidad Nacional del Estado Centroamericano, diferenciada de la Universidad de Costa Rica, no la Universidad Autónoma, en ese proyecto, durante la segunda presidencia constitucional de José Figueres Ferrer,
En su texto, Núñez Varga entiende que intencionalizar quiere decir dar una orientación a la universidad para el cultivo de los conocimientos humanísticos y científico-técnicos de los grandes problemas nacionales para la formulación de alternativas de solución posibles a partir del marco de lo real. Así contribuirá al desarrollo científico indispensable y a la producción de una tecnología nacional que permita al país liberarse de la dependencia tecnológica, decía Benjamín. Después de contribuir con las universidades de Argelia, Perú y Costa Rica, Ribeiro regresó a Brasil para tratar un cáncer de pulmón que lo había afectado, como han mencionado. No vuelve a publicar una nueva obra sobre universidad, más allá de retornar, como siempre, al experimento Brasilia, ¿no?, con UNB, Invenzioni des Caminhos, de 1978, y del discurso Universidade para qué, que acaba de citar acá la compañera, publicado por la editorial de la ONB, pronunciado en la reapertura democrática de aquella casa de estudio. Recién en 1993 encontramos otra propuesta universitaria de Ribeiro con la Universidad del Tercer Milenio para el Norte Fluminense. Pero veamos antes qué decía en aquella exposición en la ceremonia de asunción del rector Cristóbal Buarque, a quien dirige sus palabras. Le habla directamente a Cristóbal, ¿no? Con la vuelta a la democracia brasileña después de 20 años de dictadura militar en 1985. Aquí evoca la comunidad científica mundial y el telegrama que recibió de Robert Oppenheimer para apoyar la creación de la ONB, o pai da bomba. Más para nos o grande humanista. Así lo entendía Darcy Ribeiro y así lo entendía también Leite López, con quien también Oppenheimer mantuvo invitaciones mutuas, porque Oppenheimer fue a Brasil y Leite López fue también a conocer lo que hacía Oppenheimer. Enseguida, Ribeiro reitera el episodio histórico de las bombas atómicas para demostrar lo insustituible del saber científico. Naquela coyuntura de guerra, ou aqui na nossa conjuntura do subdesenvolvimento, da dependência, da guerra contra a pobreza, contra a ignorância, o acelerador da história é o saber. Reniega entonces del saber fútil, inútil, de brincadeira, sin sentido de responsabilidad con su pueblo y con su tiempo. Lo cual nos retrotrae a su formación en la Escuela de Sociología y Política de San Pablo, donde, según su propio testimonio, la ciencia era un ejercicio serio de la inteligencia para aplicar sobre la realidad. Como sabemos, entre fines de los 70 y la década del 80, Darcy Ribeiro escribió romances, fue vicegobernador de Río de Janeiro, desarrolló durante el gobierno de Leonel Brizola los Centros Integrados de Educación Pública, los CIEPs, y fue elegido senador nacional. Entrado los 90, elaboró el Plano Orientador da Universidade Estadual do Norte Fluminense, ubicada en Campo dos Goitacazes, no me sale nunca pronunciarlo hoy, con el segundo gobierno de Brizola. En este proyecto insiste en la contribución de la producción científica y tecnológica para los problemas del desarrollo regional y nacional, donde reitera la situación del atraso histórico, asignatura de superación en una universidad del tercer milenio. Por otro lado, el 15 de marzo de 1995, Ribeiro recibió de la UNB el doctorado honoris causa, ya lo había recibido en Copenhague, ahora en Brasilia, ¿no? Sí. Del manos del rector João Claudio Todorov, quien reconoce algunos trazos de permanencia en el efeito Darcy Ribeiro, que persiste a pesar de haber padecido la dictadura militar. Si bien, según Buarque, en ese momento gobernador del Distrito Federal, el camino de vuelta a los valores y principios de Ribeiro retornaron en 1985 con la vuelta a la democracia. Es decir, la UNB otra vez pensaba a Brasil como problema a partir del cuestionamiento al cientificismo y la erudición alienante para lograr superar el atraso del subdesarrollo y reconstruir la autonomía científico-tecnológica como acelerador de la historia. Pues bien, para ir cerrando, no sabemos si la UNB retornó efectivamente. Tal vez haga falta un estudio minucioso que lo determine, ¿no? A veces falta alguna tesis
Ya faltaban tesis de Darcy Ribeiro, ahora faltan tesis de lo que dejó Darcy Ribeiro, ¿no? Desde el reingreso democrático a Brasil hasta nuestros días. Pero notamos que Darcy Ribeiro mantiene de forma inalterable los principios fundamentales con los cuales pensó la ciencia y la tecnología para la universidad en la capital brasileña. Aspectos que provienen de su formación, como dijimos antes, en San Pablo, con la influencia del pragmatismo de la Escuela de Chicago, expresada en Donald Pearson, la búsqueda de la identidad nacional con las lecturas de Gilberto Freire o Sergio Buarque de Holanda, el enfoque etnometodológico de Herbert Baldus, un marxismo heterodoxo y un evolucionismo antropológico prominente que se repite incluso en su última gran obra, O Povo Brasileiro. Aquellas concepciones presentes y ampliamente criticadas de su visión antropológica pueden resumirse en los siguientes conceptos centrales: la aceleración evolutiva y la actualización histórica. Así, los países que lograron una aceleración evolutiva se tornaron, según Darcy Ribeiro, en independientes y autónomos, constituyendo povos para sí. En cambio, aquellos que atravesaron una actualización histórica, en que una sociedad acumula progresos tecnológicos motivada por elementos externos e impuestos desde afuera, desencadenaron la formación de povos para otros, ¿no? No sé si esta realidad virtual que vivimos no es eso, ¿no? Esta sociedad refleja, ¿no? Sí. Frente a las que las universidades pueden actuar en función de la modernidad refleja del primer mundo, o por el contrario, transitar un mundo de autonomía emancipatoria. Decía Darcy, vivemos hoje as vésperas de transformações ainda mais abrangentes, porque surge no horizonte uma outra revolução tecnológica mais radical que as anteriores. Se uma vez mais nos deixarmos fazer consumidores de seus frutos em lugar de dominadores de sua tecnologia nova, as ameaças sobre a nossa sobrevivência nacional serão ainda mais intensas. As classes dominantes e seus porta-vozes já definiram seu projeto de continuidade através das transformações estratégicas. Tal é o discurso neoliberal e privatista, unánimamente defendido y propagado por toda a mídia y apoyado enfáticamente por todas las fuerzas de la derecha. Así, Darcy Ribeiro pensaba en una nueva Roma, porque a pesar de todo, decía, somos parte de la civilización occidental, pero que en lugar de absorber europeidades, será ensinar a un mundo a vivir más alegre y más feliz. Es decir, su pensamiento se mantiene en el logos de la modernidad, en esto de la ciencia y la tecnología, ¿no? Y a su vez desglosa una concepción que contiene la diversidad de nuestros pueblos. Lo que nosotros somos, lo que nosotros locos somos es esto, testigos de lo imposible. El tiempo son muchos tiempos simultáneos, imposibles. El espacio también. Quien atravesó la cortina blanca lo sabe. Todo imposible es posible en algún lugar. Por eso convive junto a sus ideas universitarias sobre la ciencia y la tecnología una utopía salvaje. Como sostiene en uno de sus personajes de ficción, Orejón. Lo que tengo es una nostalgia incurable de un mundo que bien podía ser, pero jamás fue. Y no sé cómo sería. Y si lo supiera, no lo diría. Muchas gracias. A ver, creo que hubiese generado el mismo conflicto que generó en Brasil con los sindicatos. Porque, digo, todos están, el tanto de los CIEPS es un sistema casi en paralelo con el sistema formal de educación, ¿no? Entonces, y además Darcy tuvo esta posición polémica de Darcy con los docentes con respecto a los CIEPS. Entonces creo que en Argentina, a ver, si se hubiese trabajado en paritarias, tal vez hubiese salido un poco más ordenado. Pero creo que tal vez, y en ese momento en el cual lo planteaba, podría haber generado el mismo revuelo que generaron los CIEPs en Brasil, que hoy empieza a reconocerse como una gran transformación en Río de Janeiro, pero hasta hace poco nadie hablaba de los CIEPs, ¿no? Entonces, Lía Faría hablaba de los CIEPs, ¿no? No sé, pero sería un pensamiento contrafáctico, no sé si me arriesgaría a plantearlo. Eu vou falar em português. O Darcy, quando implantou
A implantação do CIEPS teve dois momentos, né? Um da década de 80 e outro da década de 90. Na década de 80, a lei da educação era uma, herdada, antiga, e na década de 90 já era outra, a partir da nova Constituição. Então, são momentos e limites diferentes. Mas, tanto no primeiro governo do Brizola, como no segundo, o Darcy montou realmente uma estrutura paralela para implementar aquele programa. É só para dar uma dimensão. E o Darcy não tinha, vamos dizer assim, ele não achava que ele poderia cumprir aquele projeto se ele tivesse amarras institucionais muito fortes. Isso realmente gerou uma série de críticas. No primeiro momento, ele fez... No primeiro governo foi de uma maneira e no segundo foi outra. No segundo, ele criou uma secretaria especial para desenvolver o projeto. Agora, eu insisto que as grandes críticas que foram feitas porque houve uma avalanche de críticas de sindicatos mas ficou muito claro que o problema é muito mais uma disputa eleitoral do que uma discussão sobre o projeto em si, né? Tanto que, no segundo governo, só para vocês terem uma noção, para a gente conseguir reequipar todos os CIEPs que tinham sido abandonados no meio do caminho e concluir todos os que faltavam, nós inaugurávamos 20 escolas por mês. Vocês já imaginaram que inaugurar uma escola do porte de 1.000 alunos por mês, 20 escolas? De onde você vai tirar esses professores? Como você vai equipar com móveis? Como você vai ter os profissionais diversos que cada lugar... Então, tem uma série de situações que foram resolvidas de maneira... Eu não queria gastar muito tempo com isso, porque é tão complexo contar essa história toda, mas, por exemplo, uma coisa que foi um achado do Darcy incrível é que como é que você vai ter professor suficiente para botar em 20 escolas, inaugurando por mês, distribuídos em todo o estado do Rio de Janeiro? O Darcy inventou um curso que acontecia dentro de cada CIEP, um curso de formação de professores. Então, as professoras que trabalhavam nesse curso, elas não eram concursadas, elas eram professoras que eram selecionadas para fazer o curso. Esse curso ele era, vamos dizer assim, ele produzia um reconhecimento e um diploma pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pela UERJ. Esse curso tinha 3 módulos. Cada módulo durava um semestre. E aí, como é que funcionava esse curso? Cada turma do CIEP, eu vou me referir mais à escola básica de ensino fundamental. Cada turma do CIEP, que ficava um dia inteiro, ela tinha 2 professoras. 2 professoras. Essas professoras que faziam o curso, elas eram contratadas por 40 horas. Elas permaneciam 8 horas por dia na escola. Eram selecionadas de acordo com uma série de detalhes. E aí, o que acontecia? O Darcy montou um curso à distância e, ao mesmo tempo, local. Teve uma produção de filmes e uma produção de material didático, que era... o material didático era distribuído por todas as escolas, e os filmes, década de 90. A gente não tinha internet ainda, início da década de 90. Ele botou
antenas parabólicas em cada um daqueles 409 CIEPs que foram sendo implementados e alugou um canal de televisão para transmitir 1 hora por dia os filmes que embasavam aquela formação de professor que acontecia em cada um dos CIEPs. Então, você tinha as duas professoras, uma fazia o curso de manhã e dava aula de tarde, e a outra o contrário. Então, existia em cada CIEP 2 professoras, chamavam professoras orientadoras. Essas professoras orientadoras, essas tinham matrícula, essas eram concursadas. E elas tinham uma formação, não que elas tinham que saber tudo o que estava sendo apresentado no curso. O que elas tinham é a prática de sala de aula e essa orientação contínua para fazer com que o curso andasse. O curso ele tinha um eixo comum, já que o material era o mesmo para todas as escolas, mas o andamento dentro de cada escola dependia do grupo de pessoas que estava naquela escola, dependia das professoras orientadoras. Então, ele conseguiu inventar um jeito que ele considerava fundamental de ter o que nós chamamos lá no Brasil de residência. Os médicos têm uma formação de residência. Então, ele queria uma formação de professores, ele queria que tivesse uma residência pedagógica. Então, esse curso caracterizou essa residência, esse período de residência, que era uma parte que ele queria, e, por outro lado, ele resolveu a carência de professor. Ele não teria como colocar aquela quantidade de professores em 20 escolas por dia. No final, algumas escolas que foram sendo inauguradas conseguiram fazer o curso durante os 3 módulos, outras 2 módulos e outras 1 módulo só, de acordo com a época em que eram inauguradas. E aí elas receberam um diploma dizendo que tinham feito aquele curso tal. E aí teve, no final, no último ano do governo, teve um concurso público em que todas as pessoas podiam se inscrever no concurso público. E aquele diploma tinha um valor muito grande no concurso de títulos, mas as pessoas tinham que passar na prova. O que aconteceu é que, naquele concurso público, a gente chamava essas professoras de bolsistas. As ex-bolsistas tiveram, em média, um rendimento 10% superior do que a média geral de rendimento da escola. Então, vocês vejam só, ele criou um curso, numa época que não tinha internet, que era, ao mesmo tempo, tem um eixo comum e uma diversidade local, e conseguiu colocar as professoras. Então, esse tipo de... Evidentemente que o sindicato de professores detonou. Agora, as professoras... Eu lembro de uma reunião na secretaria em que o cara, que era muito famoso, todo esse pessoal do sindicato, hoje, reconhece que aquele projeto foi o melhor projeto de educação popular que foi implementado no Brasil naquela época. Todos reconhecem, depois que tudo já passou, depois que coisas assim. É a aprendizagem em serviço, que depois se falou tanto, né? Então, eu quis contar essa história porque mostra a ousadia do Darcy. Peitar claramente toda a estrutura para dizer: eu quero que eles tenham uma formação para poder trabalhar nessa escola. Essa escola é diferente, não é dobrar uma escola porque tem mais tempo, faz o dobro, nada disso. E ele queria professoras novas. Ele queria gente que estava recém-saída dos seus cursos de formação. Agora, ele peitava. Era uma coisa impressionante. Arriscava e sem abrir mão daquilo que ele queria. Desculpa demorar tanto tempo para contar isso, mas é um exemplo muito forte. Lo que hace ruido también es que saliendo de la dictadura, por ejemplo, lo que pasaba con los gremios docentes de acá era rescatar los derechos perdidos con la dictadura. Entonces,
si metías un proyecto que iba en paralelo, ¿no? Un proyecto, creo que iba a generar el mismo ruido. Pero las críticas allá eran las mismas críticas que se hizo acá cuando se implementó la asignación universal por hijo, digamos. O las críticas que se hacían es más, algunas de las críticas que eran demasiado dinero invertido para el mobiliario, la estructura que hace Oscar Niemeyer en el Zambodro y todo esto, y Darcy decía, y Brizola decía, porque eran los Brizolones, Brizola decía, lo mejor para los niños pobres, lo mejor para ellos, lo mejor tiene que estar acá, ¿no? Brizola dizia, cara é ignorância. Essa Cara é a e coisa- ignorância, cara exatamente. é ignorância. Sim, sim. No debate político. Obrigada.